Do Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto, eu sou Pedro Henrique e no Pode Fraternizar de hoje falaremos sobre o cérebro e a oração. Neste episódio, eu convido Valquíria Negromonte. Terça-feira, 19 de setembro de 2023. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Fraternidade, o Pode Fraternizar. Hoje eu estou com a alegria de conversar um pouquinho sobre o cérebro e a oração, um tema interessante, né? Com Valquíria Negromonte, tá certo, gente? Ela é trabalhadora do Fraternidade, palestrante, é voltada para a área de saúde. Val, seja muito bem-vinda, tá certo? Ao nosso Pode Fraternizar, sinta-se à vontade. E eu já estou interessado em saber como é que você vai abordar esse tema em que você já falou no Fraternidade, né? Mas aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Muito bem-vinda, Val. Obrigada, Pedro. Uma satisfação enorme de estar aqui com vocês no Pode Fraternizar. E espero que Deus possa te abençoar cada vez mais, né? Parabenizar você também pela iniciativa de trazer dentro do Fraternidade essa nova modalidade, né? De abordar os ensinamentos espíritas e trazendo também coisas da atualidade, né? Porque o espiritismo caminha sempre junto na área científica, né? Tanto quanto da área moral e psicológica também. Então, eu só tenho que lhe parabenizar por isso e agradecer pela oportunidade de estar aqui junto com você e deixando um grande abraço para todos os nossos ouvintes do Pode Fraternizar. Muito bem, Val. Então, vamos lá, né, no nosso assunto. Vejam só, nós sabemos que o corpo é como uma máquina que é um instrumento para a expressão do espírito neste mundo, planeta Terra. E aí, como a gente vai tratar questões espirituais voltado também para a materialidade, no caso o cérebro, eu gostaria já de saber, Val, porque na realidade a gente fala cérebro, mas é o encéfalo, né, por inteiro. O cérebro é uma área do encéfalo. E aí eu te pergunto, como é composto o nosso cérebro humano para a gente poder entender um pouquinho no quesito onde a gente quer chegar do entendimento da oração? Quais são as partes? Eu sei que tem um lobo frontal, o cerebelo. Me conta, Val. É uma enorme alegria para nós espíritas observarmos que a ciência hoje, ela apenas assina embaixo os assuntos relacionados aos questionamentos que Kardec fez há tantos anos atrás, no Livro dos Espíritos, por exemplo, que é o Espiritismo, a equipe do Espírito de Verdade, né? E hoje a gente vê a ciência apenas assinando embaixo com relação a tudo isso. Então, é uma enorme alegria para nós espíritas, porque a gente sabe que a gente vem caminhando, né, nessa direção correta. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro, abrindo parêntese aí, é relacionado aos meus estudos. Eu não passo de uma mera curiosa diante desses fatos, tá? Não sou cientista, não sou nada disso. Então, é isso que o Espiritismo faz com a gente. Ele aguça a nossa curiosidade, ele faz com que a gente questione, pergunte. E isso é muito bom, porque em cima desses questionamentos e dessas nossas dúvidas, a gente corre atrás de estudar, né? E de descobrir milhões de coisas que estão acontecendo, não só no mundo, né? Num todo, mas no Brasil também, como a gente vai ver aqui. Mas voltando lá para a sua pergunta relacionada essa questão do cérebro, né? Que aí a gente colocou o cérebro nessa nomenclatura inicial, né? A oração e o cérebro, porque o cérebro é como nós comumente chamamos, essa parte toda da nossa cabeça. Mas os neurologistas, eles nos corrigem
dizendo, e os estudiosos, né, que a nomenclatura correta para toda essa área da nossa cabeça é o encéfalo. Então, no encéfalo está contido o cérebro e as várias outras subdivisões e divisões, neurônios, né, terminações nervosas, e dentre eles existem as partes principais, que são aquelas que a gente vai tratar mais na nossa conversação de hoje, que são os lobos, né? Então a gente tem o lobo frontal, que ele fica nessa altura aqui da testa, né, nessa parte do nosso encéfalo, e ele está relacionado à nossa capacidade de se expressar, a nossa expressão corporal, é a área relacionada à inteligência, é a área relacionada à significação das coisas. Então, toda essa área daí, toda essa parte está relacionada ao lobo frontal. Em seguida, nós temos o lobo parietal. O lobo parietal ele está por trás do lobo frontal, na parte superior do nosso encéfalo, ok? Então, esse lobo aí, parietal, ele está relacionado à visão, à audição, a questão da memória, tudo isso aí está relacionado ao lobo parietal. Em seguida, nós temos o lobo occipital. O lobo occipital, ele está por trás também do lobo frontal, todavia na parte inferior do nosso encéfalo. Então, nesse lobo aí, nós relacionamos ele à questão da identificação das cores, a parte onde nós somos prejudicados e nós temos alucinações, é a parte que faz com que a gente reconheça as palavras, a escrita, a leitura. Tudo isso está relacionado ao lobo occipital. Depois nós temos o lobo temporal. O lobo temporal, ele está também por trás de todos esses aí, né? Por trás, na altura da nossa orelha, né? Abaixo da nossa orelha, ele tá localizado nessa área daí. E esse lobo aí, ele está relacionado às questões das palavras também, né? Ele tem a ver com isso, da audição, né? Onde a gente retém as informações, a gente reconhece os rostos, né? A gente grava com relação às feições, tudo isso está relacionado ao lobo temporal. E por fim, nessa divisão aí, né, do nosso encéfalo, a gente tem o cerebelo, que o cerebelo ele está no final de tudo isso, que é na parte inferior do nosso encéfalo, fica pertinho da medula espinhal. Então, esse é o resumo das divisões do nosso encéfalo, tá, Pedro? Para a gente entender um pouco o que vai acontecer relacionado a essa questão da oração. Ok. Lá no livro dos médiuns, né, a gente tem que a oração tem como sua ação maior, tanto quanto for fervorosa e sincera a emissão de quem está emitindo a oração. O que é a oração para o entendimento espírita, Val? O que é que a gente pode acrescentar aí de substância para o entendimento da oração na visão espírita? Bom, Pedro, a gente tem nas várias obras espíritas conceitos relacionados à oração, à prece, para você ver como esse ato é um ato importantíssimo, né? Não só para o espírita, mas para todo e qualquer ser humano. Essa conversação com Deus, com verdadeiro sentimento, é importantíssimo, né? Mas a gente vai iniciar a nossa palavra com relação à prece, se baseando na pergunta 658 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona ao Espírito de Verdade, perguntando o seguinte: agrada a Deus a prece? E a gente para e pensa assim, como assim?
Então a prece não agradaria a Deus? Como Deus não vai se agradar com uma prece, com uma oração que a gente faz? E essa pergunta ficou assim na minha mente, né? Aí a gente, quando vai para a parte da resposta do livro do Espírito de Verdade, a gente entende o porquê do questionamento. O questionamento sábio de Kardec. E o Espírito de Verdade diz: a prece é sempre agradável a Deus, quando dita ou ditada pelo coração. Pois para ele, Deus, a intenção é tudo. Assim, é preferível-lhe a prece do íntimo à prece lida. Por muito bela que seja, se for lida mais com lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e com sinceridade. Então aí a gente entende o porquê do questionamento de Kardec. Se agrada a Deus a prece. Agrada sim, mas quando a prece é dita pelo coração. Não importam as quantidades de palavras, não importa o tempo que você faz, se você passa 1 hora, 2 horas, 3 horas numa prece, não importa. O que importa é o sentimento, o fervor, a intenção da sua prece, a sua conversa com Deus. As palavras pouco importam se nelas não existe sentimento. E aí a gente trouxe também aqui alguns trechos da mensagem de Joana de Ângeles, intitulada Terapia da Oração, a qual você faz menção no início das suas palavras, né? E ela diz o seguinte, que a prece é um recurso valioso para todo momento ou necessidade. A oração encontra-se ao alcance de todos. Quer dizer, você não paga para orar. Não existe ônus relacionado à oração. Você ora em qualquer lugar, em qualquer momento, não é? O tempo que você quiser. Não importa. O que importa é o sentimento, como a gente havia dito. Outro trecho da mensagem de Joana, quando ela diz: quando alguém ora, luariza a paisagem mental, inunda-se de paz. Ou seja, quando a gente ora, a gente só tem paz nesse momento. Quando existe sinceridade, mais uma vez a gente chama atenção, né? Aí ela fala mais uma vez relacionada à própria resposta do Espírito de Verdade, quando ela diz: a oração sincera, feita de entrega íntima a Deus, desenvolve a percepção da realidade. Ou seja, a oração nos traz discernimento. Isso tudo está relacionado, por exemplo, ao lobo frontal. Ok? A paz e tudo isso daí quando a gente ora, né? E aí os neurologistas, eles dizem nas pesquisas que eles fizeram que 5 minutos do nosso dia dedicados à oração faz com que a gente consiga equilibrar neurônios, renove os neurônios, a gente aumenta a nossa imunidade, a gente aumenta o nosso discernimento. Então, quantas coisas boas a gente tem relacionada à oração. É uma imensidade de coisas positivas que acontecem conosco através da oração. Ela só nos traz bem. Já que a gente já sabe que o Espiritismo tem um viés científico, Val, e a gente também sabe que a oração ativa o bem-estar no nosso cérebro, eu queria saber das questões científicas envolvendo a ação da oração no nosso cérebro. O que é que você tem de informação nas suas pesquisas sobre essa questão? Pedro, foi assim, simplesmente surpreendente. O que eu, pode ser até que outras pessoas já são cientes disso, mas eu descobri agora,
né, essa questão. E assim, o que nos trouxe uma grande felicidade foi saber que isso está acontecendo aqui pertinho, aqui no Brasil, em Minas Gerais. Né? Existe um médico lá, neurologista, Dr. Denis Birman, que ele está realizando essas experiências aqui, baseadas nas experiências de Dr. Andrews Newberg, né, nos Estados Unidos, que isso já vem acontecendo, Estados Unidos, Califórnia, México, existem já relatos relacionados ao México também. E ele, o que ele fez? Ele colocou várias pessoas fazendo o exame de ressonância magnética, e uma das coisas que aconteceram, que já chamou a atenção, foi a coloração do encéfalo. Ela se modificou no momento da oração. Antes da oração ela tinha uma cor, após a oração ela teve outra. Isso eu trago até nos slides, essas imagens, na palestra que fiz. E o que aconteceu? Ele observando isso, ele observou também que existia um aumento, né, do fluxo sanguíneo em 7 ml. Ele disse, opa, isso daí está mexendo muito mais, né, com o encéfalo. Então ele disse, bom, se num dia de oração, em alguns minutos, né, 20 minutos de oração por dia isso acontece, o que vai acontecer durante 8 dias? E aí ele pegou essas pessoas e todos os dias, mais ou menos 20 minutos de oração, e foi fazendo a ressonância magnética com essas pessoas até terminar os 8 dias de experiência. Ao término dos 8 dias de experiência, o que ele observou? Que a quantidade do fluxo sanguíneo não aumentou, continuou a mesma. Ele disse, opa, então não mexeu muito mais. Só que não. Ele observou em outro momento que a quantidade de neurônios, ou seja, a massa cinzenta, ela aumentou no momento da oração. Então, a tendência foi aumentar cada vez mais quando nós nos dedicamos todos os dias à oração. Isso indica o quê? A massa cinzenta, os neurônios estão relacionados ao quê? Ao lobo frontal, que está relacionado também à inteligência. Ou seja, cada vez que nós nos dedicamos à oração, cada vez que nós oramos mais, nós nos tornamos mais inteligentes. Não é coisa maravilhosa? E outra coisa que ele diz, né? Essa questão de dizer que durante nossa vida toda nós só perdemos neurônio é balela. É balela. A gente perde se a gente não fizer nada em prol de. Mas se a gente começa, por exemplo, através da oração ou de outras formas de ser, de fazer a caridade, de ajuda ao próximo, em todos esses momentos a gente acaba aumentando essa capacidade dos neurônios. Então, é balela. A gente tem condições de aumentar os neurônios à medida que a gente vai envelhecendo também. Né? Fizeram também várias experiências. Uma das que a gente lembra também é relacionada a um grupo de orações. Então, ele pega um grupo de pessoas para orar e outras pessoas para serem beneficiadas pela oração. E terceiro grupo e outro terceiro grupo, eles não vão receber oração nenhuma. Então, o que é que acontece? Nessas pessoas que vão receber oração, eles colocam um aparelhozinho ligado às terminações nervosas, né? Que é chamado de eletrocardiógrafo, que ele mede as ondas cardíacas, né? Acho que conhecido de todos. Então, essas pessoas, elas estão com um aparelho ligado em si, no momento que as outras estão orando. Então, isso foi marcado, um dia, um horário, embora as pessoas não se conhecessem e nunca tivessem se visto. E aí, as pessoas oram e as outras lá recebem a oração. As que receberam a oração
tiveram uma alteração no gráfico cardíaco. Houve uma alteração muito grande. E as outras que foram para um efeito placebo, que é aquele que parece que está tomando a medicação, mas não está, na verdade, é uma questão só psicológica. Para essas outras, não existiu nenhuma alteração no gráfico cardíaco. Então, se comprovou que, embora houvesse essa distância toda, as pessoas que foram beneficiadas, elas tiveram essa alteração. Então, isso daí foi registrado num equipamento físico, né? No equipamento científico. Então, se comprovou o benefício da oração, tanto para quem dá, quanto para quem recebe, muito mais. Então, esse foi um dos exemplos. O outro exemplo, que mexe com o lobo parietal, né, que é aquele que está envolvido com a visão, com a audição, é que pegaram pessoas que estavam envolvidas, né, no vício da bebida e colocaram elas para se fazer a ressonância magnética. Nesse momento, colocaram as imagens de bebidas, garrafas de bebidas alcoólicas e tudo mais. Houve uma grande alteração no encéfalo. A coloração modificou plenamente, meio tumultuada, né? As imagens foram assim. Logo em seguida, retiraram essas imagens e aí colocaram uma oração. Pediram para essas pessoas voltarem à calmaria, começarem a orar e tudo mais. Então, se observou uma modificação tremenda também na coloração, uma coloração que vinha mais trazer a paz, a tranquilidade. E assim, Pedro, foram várias experiências, são várias experiências que estão sendo feitas nesse sentido e as comprovações cada vez mais acontecendo com relação a isso daí. Então, assim, não está mais existindo dúvidas sobre isso, né? Então, aí, o que é que tem nessa questão toda aí, não é? Quais são os benefícios da oração? É um benefício relacionado à concentração, né? Porque foi comprovado que nesse momento que nós estamos orando, o nosso organismo libera uma quantidade excelente de dopamina e serotonina, que são responsáveis pelo nosso bom humor, nosso aprendizado, a nossa felicidade. Então, na oração, a gente tem essa quantidade aumentada desses neurônios, né? Dessas substâncias. A oração, ela melhora a nossa autoestima. No momento da oração, nós também produzimos a ocitocina, que é o hormônio que nos causa paz, tranquilidade também, né? É um hormônio que a gente chama comumente do hormônio do amor. Então, assim, são vários achados científicos relacionados a o que a oração traz de bom para a gente. São várias coisas que o tempo aqui não daria para a gente relacionar tudo, mas eu sugiro a pesquisa dos nossos ouvintes nesse sentido. Eles vão se surpreender também. Maravilhoso, Val. Então a gente já sabe que a oração mexe, né, fisicamente falando, com o nosso cérebro, de acordo com essas pesquisas aí que você está nos contando. E Joana de Ângeles também diz que a oração induz a paz e produz estabilidade emocional, geradora de saúde integral. Então eu te pergunto agora a visão espiritual, né? O que é que a oração faz conosco, com o nosso espírito? O que é que transforma? Por que transforma? Qual é a visão psicológica disso tudo, nos benefícios psicológicos? Pedro, todos que me conhecem sabem o quanto eu admiro esse espírito de Joana de Ângeles, né? Claro, eu não sou a única, mas eu tenho um carinho muito grande por esse espírito, pelo tratamento que ela dá, principalmente as questões psicológicas, né, do ser, né? Esse cuidado que ela tem nesse sentido, né? Nas obras que ela trata muito bem sobre isso.
muito, muito melhor do que eu vou falar. Mas aí a gente lembra também nesse trecho dessa lição que você leu agora, né? Que é a terapia da oração dela, que ela diz o seguinte, né? Quando o enfermo ora, recebe valiosa transfusão de forças que vitalizam os leucócitos para a batalha da saúde e sustentação dos campos imunológicos. Olha aí o que a ciência está descobrindo agora, nesse momento. É justamente essas questões psicológicas envolvidas na questão da oração, né? Que a gente falou lá do lobo frontal. Então, os estudiosos nos aconselham principalmente que nos momentos mais decisivos das nossas vidas, antes de tomar qualquer decisão que venha modificar uma coisa muito séria na nossa vida, né, na nossa história, a gente ore antes. A gente ore, a gente peça a Deus orientação, amparo, para a gente ter um melhor discernimento, porque isso ajuda muito para a gente conseguir ter ideias mais claras sobre a questão, né? Então, antes de qualquer decisão, orar, né? Nos momentos de extremo nervosismo, orar, para poder ter calma, para a gente resolver a questão com mais discernimento, com mais inteligência, né? A gente não ser levada pelo sentimento apenas. Além do que, né, no momento da oração, a gente tem essa questão psicológica que você falou que mexe com a gente. Por quê? Porque no momento da oração a gente se dirige ao Pai e a gente traz para Ele toda essa carga de sentimentos. E a gente se sente o quê? Acolhidos, compreendidos, sem julgamentos, né? E além de tudo, a gente pode falar tudo que a gente quiser, o tempo que a gente quiser, e a gente não vai ser interrompido em momento nenhum. Nenhum a gente vai ser interrompido. Entendeu? Então, assim, ele pra gente é um terapeuta. É aquele que nos acolhe, que nos compreende, que não nos julga, que não nos interrompe, não é? E no final, através das nossas próprias indagações e nossos próprios questionamentos, a gente vai obtendo a nossa resposta. Existe um doutor Paulo de Tarso, um nome bem significativo, né, no Hospital Albert Sabin, em São Paulo, que ele trata os pacientes, ele é oncologista, e ele trata esses pacientes de uma forma muito humana. A primeira pergunta que o Dr. Paulo faz na primeira consulta desses pacientes, sabe qual é? Ele pergunta: como você professa a sua fé? O que é que isso tem a ver com o tratamento? E ele diz que tem tudo a ver. Porque as pessoas que querem ter, por exemplo, um padre rezando uma missa, ele pede para o padre vir. Se quer um pastor, ele pede para o pastor vir. E se é da Umbanda, ele pede para o Pai de Santo vir. Ele diz que o que importa é que o paciente se sinta acolhido em todos os momentos. E não se sinta um ser isolado da sociedade. Mas que ele tenha esse apoio, da sua religião, que é importantíssima para ele nesse momento. Então, se você ora, ele diz, ore ainda mais. Você vai para a igreja, vá mais ainda. Vá para a sua igreja, vá orar, vá pedir a Deus ajuda. Porque ele observou que essas pessoas que estão envolvidas em oração, em sentimentos religiosos, elas têm uma resposta imunológica muito maior com relação à sua saúde, à sua cura. Então, a oração para elas é importantíssima. E ele intensifica isso ainda mais na sua própria receita, ele coloca isso, escrita, na receita escrita ele coloca. E Freud, né? Freud diz o seguinte com relação a essa questão psicológica. O que ele diz? Será que tem a ver com isso tudo que a gente está vendo? Freud diz o seguinte: o melhor meio de compreender uma situação é falando sobre ela. Quer dizer, na visão da psicanálise, né, eles tratam esse momento como catarse. Então, se a gente fala sobre a questão, a gente vai raciocinando sobre ela e a gente vai vendo os pontos que nós erramos e os pontos que nós acertamos. E aí a gente tem maior discernimento sobre toda a questão, num todo. Então, observou, Pedro,
como a oração, ela é importantíssima do nosso lado psicológico também, quanto ela ajuda nessa área, não é? É maravilhoso tudo isso que a gente aprende, Pedro. Lembrando também, gente, que nós estamos no Setembro Amarelo, né? E eu lembro a vocês que existe um númerozinho que salva vidas, que se chama 188. É o Centro de Valorização da Vida, ou simplesmente CVV. Como vai você? Se você está precisando conversar com alguém e não sabe como, liga para esse número, funciona 24 horas. Val, para finalizar, eu quero te perguntar sobre uma questão interessante que eu vi nos seus estudos sobre o ponto de Deus no nosso cérebro. O que é isso? Pois é, Pedro, mais um achado maravilhoso da ciência, né, com relação à questão da oração. Esse ponto, né, o qual você está nos questionando, ele foi observado lá perto, né, no finalzinho, perto do cerebelo, ali, né, depois do lobo temporal. Ele fica mais ou menos localizado ali. E observou-se através justamente das ressonâncias, dos vários exames na área da saúde, que esse ponto, quando nós estamos não só orando, viu? Não só orando, mas também praticando várias formas positivas, né, de ajuda ao próximo, quando nós estamos envolvidos assim pintando, né, fazendo uma grande pintura, ouvindo uma sinfonia, nós estamos praticando um ato de caridade, de ajuda ao próximo. Nesses momentos, além da oração, observou-se que esse ponto daí ele se torna muito vivo, sabe? Uma coloração muito forte. E aí, por estar relacionado a essas questões de religiosidade, de espiritualidade e tudo mais, eles batizaram esse ponto como o ponto de Deus. Veja que coisa maravilhosa, né? Então, isso tudo através da ciência. Isso daí foi comprovado, foi observado e foi achado através da ciência. Então a gente observa que essas questões relacionadas a se fazer algo bom pelo próximo só traz coisas boas para a gente também, né? Só traz maravilhas para a gente também. Mas a gente gostaria, Pedro, de acrescentar também para finalizar, né, sobre isso tudo daí, a questão de que às vezes a pessoa diz, mas eu não sei orar, eu não sei nem o que eu digo, o que eu fale. E a gente lembra, né, de um trechozinho que um jornalista conta de uma entrevista com Madre Teresa de Calcutá, que ele viu ela caladinha lá no lugar dela e aí surgiu uma pergunta para ela. E ele disse, Madre, o que é que você diz ao Pai quando você faz a prece, quando você faz uma oração, né? E aí Madre Teresa responde, nada, eu só escuto. E aí ele pergunta novamente, e o que a senhora escuta quando ele, no caso Deus, fala? Ela diz, nada, ele só escuta. Então é isso, a oração é isso, é uma troca não só de palavras, mas de energias, de coisas boas. Então, se você acha que não tem nada para falar, os estudiosos dizem que só nesse momento que você coloca as suas mãos na sua fronte e se coloca na posição de oração, o seu cérebro já recebe essa mensagem e já se prepara para a produção de todas essas substâncias, desses neurônios, dessas substâncias positivas que nos ajudam. Então, só com a imposição, né? Só quando a gente se coloca nessa posição, isso já é, o cérebro já recebe essa mensagem. Imagina quando a gente faz o resto. Então, a oração só realmente traz benefícios maravilhosos para todos nós.
né? E com relação ao Setembro Amarelo, né, para finalizar também, Pedro, eu digo às pessoas, procurem ajuda. Se você está sentindo algo que você acha que é uma coisa insignificante, que você não consegue nem orar, nem falar com Deus, nem procure ajuda de alguém. Uma pessoa desconhecida, que você se sinta mais à vontade de conversar, mas não sofra sozinho, não guarde isso para você. Procure ajuda, que você vai encontrar várias pessoas dispostas a te ajudar nesses momentos mais difíceis. Então, o Setembro Amarelo está aí para chamar nossa atenção e fazer com que a gente possa colocar em prática tudo isso que a gente já sabe. Muito bem. Eu particularmente já ouvi de muitas pessoas de que nos momentos de dificuldades elas não conseguem nem fazer uma oração. Então, nestes momentos, simplesmente silencie. Ele escuta-nos no silêncio. No silêncio fala as nossas almas. No silêncio é nos dado o privilégio de escutar a sua voz. Silêncio dos olhos, silêncio dos ouvidos, silêncio da boca, silêncio do espírito. No silêncio do coração, Deus falará. Val, muito obrigado pela sua participação, dedicação e estudos aqui no nosso Pode Fraternizar, tá certo? Que você volte várias vezes a conversar comigo, ou quem sabe até assumir por alguns momentos, né, os nossos estudos no nosso podcast, né, convidando alguns palestrantes. Eu deixo aberto para toda a nossa fraternidade participar junto conosco na construção dessa ferramenta maravilhosa que a gente tem, que é a internet, que é as divulgações espíritas junto com a tecnologia, tá certo? Val, um abração, e quando eu lhe ver pessoalmente, eu quero esse abraço fisicamente, tá bom? Até a próxima. Pedro, eu que agradeço a lembrança, a consideração, né? E a confiança, né, de me chamar para tratar desse assunto daí, e me disponho a ajudar no que for preciso nesse Pode Fraternizar, que eu acho que é uma das ferramentas, né, assim, atuais, maravilhosas para a gente usar em prol do espiritismo, né? Então, muito obrigada, que Deus te abençoe cada vez mais e abençoe a todos os nossos ouvintes do Pode Fraternizar, e que eles mandem perguntas, né? Que eles deem sugestões de assunto, o que eles gostariam que fosse tratado aqui, e a gente vai correr atrás, né? Para tentar ajudar de alguma forma. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Este episódio foi produzido pelo Pode Fraternizar e está disponível no Spotify, no Google Podcast e no aplicativo do Fraternidade.